Muito boa noite a todos, muito boa tarde, conforme a hora e o local onde estiverem a assistir. Desejamos as boas-vindas e estamos convosco para mais uma palestra do ciclo de palestras que organizamos, cujo tema central é Natal com Jesus. Este tema veio na decorrência da necessidade que temos de trazer Jesus ao coração de todos, à vida de todos, porque tem sido esquecido ao longo dos tempos e o momento que atravessamos é propício para que nós relembremos Jesus e a sua mensagem. Nós, antes de iniciarmos a palestra, pedíamos a todos que partilhassem este direto para que possam chegar ao maior número de pessoas possível. Então, eu ia pedir ao Presidente da Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu que fizesse a prece de abertura e que também desse as boas-vindas ao nosso palestrante de hoje. Hoje nós vamos dar as boas-vindas ao Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, com quem já estivemos neste ciclo de palestras e que hoje nos dá o prazer e a alegria de estar de novo connosco para falar neste tema de Jesus e o Natal, e que é, como disse a Diana, que é imprescindível que nós ponhamos na nossa vida, no dia-a-dia, na vida dos nossos filhos, na vida das crianças. Então, desejo agradecer em nome da Associação ao Dr. Sérgio a sua disponibilidade e dar as boas-vindas. Mas também dar as boas-vindas a si, a todos vocês que hoje colaboram connosco neste evento, ou participam neste evento, e convidar a que os nossos pensamentos se elevassem agora até Jesus. Senhor, estamos de novo para passar a tua mensagem ao maior número possível de irmãos que confinados que estão, que acolhidos que estão aos teus lares, não podem, na sua maioria, participar nos convívios, nos espíritas, nas casas espíritas. Então nós pedimos, Senhor, que os teus mensageiros, as tuas falanges, trabalhadores, socorristas, estejam connosco esta noite, nos envolvam, inspirem o palestrante e nos ajudem a tornar estes momentos que vamos passar em conjunto, torná-los positivos, eficazes e levem a tua mensagem mais longe possível. Seja connosco, Senhor, e abençoa o nosso trabalho desta noite. Antes de iniciarmos a nossa palestra, eu vou pedir à Sara que toque uma música. Esta música que ela vai cantar agora é da sua autoria e a letra é um poema que está inserido no livro Condenados de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o poema intitula-se Rainha do Céu, és inteiro de Quental. Vamos ouvir a Sara. Excelentíssima Senhora, que sois de bondade e complacência, que espalhais os eflúvios da clemência em caminhos lineais feitos de aurora. Amparai, cansai a luta e chora no labirinto mar da existência. Ser da nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Anjo tutelar da humanidade, que espargis alegria e caridade sobre um mundo de trevas e gemidos. Vosso
lírios, excelsa e sereníssima Senhora. Excelsa e sereníssima Senhora. La, 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 la. La, 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 la. E como já tem vindo a ser anunciado, nós hoje temos connosco o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, a quem agradecemos a sua colaboração com a Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu, e sem demorar muito mais, tem a palavra com a palestra com o tema Jesus, Médico das Almas. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, Diana, Coronel Costeira, e gratidão a Sara por sua voz inspiradora, e lembro com saudade os eventos no ACEV. E estou gratificado de poder falar de Jesus nas proximidades do Natal. E, mais do que isso, numa época complexa, como essa época que nós estamos vivendo. E é interessante que nós estamos vivendo uma época que diz respeito a problemas de saúde ocasionados por uma virose, mas, ao mesmo tempo, de forma paralela, integrada, nós temos, além da pandemia, também os transtornos psíquicos, mentais, decorrentes da situação. Houve muitos autores que exploraram essa demanda emocional que ocorre nas pandemias e que traçaram, vamos dizer assim, perspectivas que integram o fenômeno da desordem física de uma pandemia com o fenômeno de uma desordem psíquica. Me faz lembrar Michel Foucault, na História da Loucura, que começa a tratar da questão a partir da história da lepra. Vale lembrar também o quanto que, paralela à passagem de Jesus, sempre estava no imaginário do povo o Vale dos Leprosos, como era dito na época. Nós tivemos também autores como Gabriel Garcia Marques, autores como Albert Camus, o argelino francês, que escreve a fabulosa obra A Peste, tratando da peste bubônica. E sempre esses movimentos aconteceram com uma interface entre a doença, a morte e os transtornos emocionais, e para não dizer também existenciais. E nós estamos vivendo essa época. Então, vamos dizer, além da pandemia, poderíamos estar vivendo a comédia do pandemônio, vamos dizer, onde está florescendo no nosso planeta inúmeras questões paradigmáticas que envolvem diretamente o repensar, o retomar, o relembrar a mensagem de Jesus. Se não, vejamos, por exemplo, além da pandemia do vírus SARS-CoV-2, o Covid-19, nós temos uma emergência de indignação mundial com relação ao racismo, por exemplo. E uma revisão das culturas,
onde o racismo se apresenta de forma estrutural e às vezes já não se percebia mais onde ele estava presente, fazendo dos nossos irmãos, por uma diferença de coloração de pele, provocando neles um sofrimento anônimo, que só a eles cabe relatar esse sofrimento. Para não dizer o que houve historicamente, que já não era nem anônimo, mas é historicamente exposto. No caso, a escravatura. Mas nós ainda discutimos atualmente a questão do trabalho escravo moderno, que são as condições de trabalho próximas à condição da escravidão. E isso está vindo, já está emergindo. Houve, até pouco antes da pandemia, e isso ainda é uma situação explosiva, para não dizer, a questão do fluxo migratório do planeta e de sua condição social precária, de uma imensa população, economicamente, socialmente, desfavorecida em busca de sobrevivência. Nós estamos percebendo toda uma emergência de ideias que surgem de uma forma nunca vista antes, a partir do movimento desse fenômeno que representa a comunicação da internet. O pensamento corre rápido e qualquer um pode se expressar, e essas expressões vieram à tona, e nós encontramos um duelo entre os pensamentos de ultradireita, que resgatam valores que eu considero valores de discriminação, e que não são valores solidários, muitas vezes. Assim como nós tivemos de esquerda, eu não estou dizendo de esquerda ou direita, estou dizendo houve essa emergência. Quer queira, quer não, começa a se discutir valores. Nós vimos nos Estados Unidos isso acontecer. Nós estamos vendo no Brasil isso acontecer. E mais do que nunca, nós estamos sendo convidados a pensar temas como esperança, temas como solidariedade, fraternidade, temas como amor, amor incondicional, as diversidades. E aí vem também as questões de diversidade de gênero, e todas as expressões humanas, que quer queira, quer não, estão, vamos dizer assim, na superfície, porque na profundidade nós vamos encontrar o espírito humano, que não tem cor de pele, que não tem gênero A ou B, mas é uma essência que é o espírito. Então, com tudo isso, nós vamos encontrando também graves questões emocionais com altíssimo nível de depressão, de suicídio e, surpreendentemente, entre jovens. E, de forma surpreendente também, muitas vezes crianças. E nesse movimento da pandemia, onde as famílias precisam ficar fechadas, os movimentos relacionais geraram ansiedades, medos. Medo também da circunstância da estabilidade econômica. Como fazer sem o trabalho? Sem poder abrir o seu negócio, abrir
a sua firma, sem poder ter que remodelar, colocar online, como é que faz? E aí nós temos uma crise econômica que afeta diretamente as famílias todas. E uma angústia, porque, quer queira, quer não, alguém próximo de nós já pegou o Covid, foi hospitalizado numa condição complexa. E muitos passaram, deixaram saudades, e nós temos todo aí um questionamento a respeito da vida e da morte. Esse é um cenário que nos convida às reflexões trazidas por Jesus. E eu diria, um Jesus médico, no sentido que vem nos curar, nos salvar dessas situações complexas a partir de seus ensinamentos. Eu começaria aqui lembrando da passagem da mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica, e eu vou interpretar aqui minha visão a respeito da moléstia que a afetava, que deveria ser uma metrorragia, um sangramento uterino. E esse sangramento uterino, ele é paralisado quando ela toca as vestes de Jesus. Mas que circunstância que estava acontecendo? Ela procurou Jesus pela identidade de proposta. Jesus está propondo algo que eu acredito. Eu encontro nele uma referência de uma direção. E ela, ao perceber que alguma energia se movimentou e parou de sangrar. Jesus, tu me curastes. E Jesus explica, não fui eu quem te curou. A tua fé te curou. Então, a primeira referência, talvez, mais expressiva de uma relação de Jesus com a medicina vai acontecer numa circunstância em que ele delega para aquele que é o paciente o poder da sua própria cura. Mas vamos tentar entender o que ele quis dizer com a tua fé te curou. O que é fé? Porque é um remédio poderoso. A tua fé te curou é um remédio poderoso. Que remédio é esse, a fé, que eu poderia ter para mim também, para que eu possa me curar das minhas aflições? Então, aí eu remeteria a uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala a fé que transporta montanhas, em que a fé é entendida, e aí eu vou fazer um corolário das explicações, como fidelidade aos caminhos de nossa predestinação. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós, você que está aqui agora, nesse momento de reflexão comigo, você nasceu com uma missão a realizar. Mas essa missão não é apenas a obrigação e o compromisso com a sua família, com a sobrevivência ou com os cuidados. Não, não é somente isso. Mas é algo que se amplia além dos seus horizontes. Como Jesus, ele não ficou circunscrito às hostes da família, mas ele sim movimentou na direção da humanidade. Sim, a tua missão é com a humanidade. O teu compromisso, as tuas obrigações são com a sua família, com a sua sobrevivência, mas a tua missão é o teu compromisso com a humanidade. Mas como é que eu vou
como é que eu vou, tão pequeno e anônimo que sou, me comprometer com a humanidade? Nos tempos de hoje, você é portador de grande poder. Sim, por quê? Porque nós estamos em tempos diferentes, em que o que acontece na natureza, é algo que diretamente reflete os meus hábitos. E os meus hábitos, eles circulam enquanto informação pela internet. A internet sabe o que acontece comigo. Pelo que eu procuro, pelo que eu busco. Os algoritmos que estão na internet visam a localizar um consumidor potencial, um cidadão com uma opinião específica. Ou seja, os meus hábitos, eles vão direcionar, somado aos tantos cidadãos, movimentos sociais. Nós estamos numa época em que não existe mais uma nação dominante, como houve Portugal, como houve a Inglaterra, como houve os Estados Unidos, ou como poderia ser a Rússia ou a China. Não, não. Hoje, a prevalência é para o planeta. É o nosso planeta. O planeta Terra está no centro, está no foco. E cada pessoa passou a ser relevante e importante. Tanto assim é que, por exemplo, a falar do Covid, o Covid nasceu numa cidade desconhecida para a maior parte dos cidadãos do planeta. E uma cidadezinha ali, vamos dizer, num ponto obscuro do planeta. De lá surgiu uma epidemia que bateu na porta da realeza inglesa, que atingiu o presidente dos Estados Unidos. Então, não existem pontos no planeta que não tenham importância. Hoje, todos os pontos do planeta têm importância. Assim como na África, nós vamos ter as regiões que estão sendo vigiadas por conta da questão do Ebola, que é perigosíssimo o vírus. Assim como nós tivemos na Dinamarca o surgimento do coronavírus naqueles animaizinhos que se extraem as peles, e aquilo apareceu para o mundo. Quem é que sabia? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar, você já tinha ouvido falar? Então todo ponto é importante. Qualquer comunidade passa a ser mais importante, às vezes, que uma nação inteira. Então, os nossos hábitos, do que você se alimenta, determina a indústria. Se você resolveu ser vegetariano, vegano, então a indústria das carnes começa a cair. Cai as commodities. Se você resolve que você não vai comer mais alimentos com agrotóxicos, cai os agrotóxicos, passam a surgir os orgânicos. É o hábito do dia a dia. Então, o que você determina como hábito influencia o mundo, influencia o planeta. Você passou a ser uma pessoa muito importante. Então, sim, nós temos um compromisso com a humanidade. Nós precisamos diagnosticar do que a humanidade sofre e que nós precisamos de gerar o remédio. Fidelidade aos caminhos de sua predestinação. A nossa predestinação é funcionarmos como co-criadores divinos. Na medida em que, se Deus criou a natureza, nós, como co-criadores, nós devemos nos irmanar com a natureza. Nós devemos lidar com a natureza de forma a sustentar a sua harmonia, porque a harmonia da natureza está diretamente vinculado à minha harmonia. E olha que curioso, quando eu faço uma oração,
ou uma meditação, eu gero ondas no cérebro entre 7,8 e 12,8 Hz, que são exatamente as vibrações que a natureza emana, que foram detectadas pelos pesquisadores, o Tesla e o Otto Schumann, a ressonância Schumann da atmosfera, essa atmosfera que vibra a frequência da natureza, que tem consonância com as ondas mentais que nós geramos quando nós fazemos uma oração e uma meditação. A natureza e o seu equilíbrio. O homem começa a lidar com a natureza de forma desequilibrada. Então começa o quê? É gripe suína, gripe aviária, foi a AIDS que vindo dos macacos, é o Covid que veio do morcego, mas não é a culpa do morcego, é que ele estava quieto. Mas se você começa a devastar a natureza e você começa a se alimentar de morcegos, como é que faz? Assim também, aqueles animaizinhos que para gerar pele lá da Dinamarca, olha que coisa absurda, meu Deus. Então, a natureza está ofendida. Então, nós precisamos de reencontrar esse ponto de equilíbrio. Veja que interessante, Jesus, ele nasce na manjedoura entre os animais, como se dissesse, olha aqui, a natureza, eu estou irmanado com ela. Então, o nosso compromisso com a humanidade envolve o compromisso com a natureza. Nós devemos pensar qual é a sua missão, além dos compromissos familiares, além dos compromissos de sobrevivência, do seu trabalho, de você fazer bem feito, é algo mais. É pensar no coletivo. Aí nós temos uma outra referência. Fora da caridade não há salvação. A caridade é esse movimento em que nós vamos além de nós mesmos, além dos nossos domínios, e avançamos para a humanidade. Então, fidelidade aos caminhos de sua predestinação é a fé. Na medida em que nós estamos condicionando nossas ações e nossas atitudes na direção de contribuirmos para a humanidade, e para isso nós precisamos ouvir do que sofre a humanidade, o que se passa, que papel eu posso exercer junto à humanidade. Porque se eu não faço essa ponte do meu cotidiano para a humanidade, eu não encontro recursos para enfrentar os problemas do meu lar. Vamos sair da mulher hemorrágica, da tua fé te curou? Vamos fazer uma passagem que está descrita em Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, e que chama-se Joana de Cusa. Joana era esposa do prefeito de Antipas. Ele se chamava Cusa. Muito bem, mas ele era um tirano, irmanado com os fariseus e os romanos. Ele era uma pessoa que hoje seria devastadora para a sociedade. Passaram-se mais de 2000 anos e ainda há quem seja como Cusa, o prefeito de Antipas. Muito bem. E Joana ouvira falar do discurso de Jesus, de sua fala solidária, de repercussão social em torno da fraternidade. Ela ficava indignada com o que o prefeito de Antipas fazia, a forma como ele lidava. Fora dentro de casa, com o filho, era um tirano, um machista. Olha aí, a atualidade. Um machista, agressivo, violento. E ela ficava desesperada, disse, mas como é que eu vou resolver uma questão dessa? Meu Deus do céu. E ela vai até a casa de Pedro encontrar Jesus. E olha que coisa interessante, Jesus diz assim,
Na hora da crise, silencia. Mas veja, não é silenciar para ficar, vamos dizer assim, cúmplice dos erros do marido. Não era isso. Silencia, para que você possa receber uma inspiração vinda do alto. E aí sim, essa inspiração vai fazer com que você possa dizer o verbo doce ou enérgico, conforme a situação. Veja que a resignação cristã, ela não é passiva. Ela se sujeita à fonte de inspiração divina, para que nós possamos buscar, como ele diz, o verbo doce ou enérgico para solucionar a situação. E assim Joana consegue manejar a estrutura dentro do lar. E ora, veja, o prefeito de Antipas desencarna, ocorre toda a revolução social em torno da movimentação que Jesus trouxe. Os romanos começam a perseguir os cristãos, e ela é uma das primeiras, se não a primeira mártir na fogueira. E ela e o filho. E os soldados diziam, abjura de Jesus, diz que não. Ela diz, como é que eu vou negar aquele que me ajudou, como base de minha vida e me orientou? Isso é uma verdade, eu não tenho como negar. E o filho dela falava, abjura, mãe. E ela fala, filho, fique firme, porque nós não podemos negar a ajuda que recebemos. E se tornaram os primeiros mártires do cristianismo. Então, veja a grande questão, o domínio do lar, as complexidades da vivência doméstica. Para que nós possamos enfrentar essas complexidades da vivência doméstica, nós precisamos trazer a lucidez que o envolvimento com o nosso papel com a humanidade traz. Na medida em que nós nos tornemos sensíveis aos grandes temas da humanidade e fazemos a nossa parte, nós adquirimos a estrutura de enfrentamento para resolver as grandes questões do nosso lar, os grandes sofrimentos anônimos das relações complexas. Por isso que, por exemplo, uma instituição como a Associação Espiritualista de Viseu, réplica de tantas outras no mundo, e que agregam famílias e pessoas que vêm para refletir sobre a vida, a espiritualidade, a existência, estão sempre envolvidos com movimentos sociais de amparo, de apoio, e sempre com ouvidos para entender o sofrimento humano. Por quê? Porque é aquela consciência de que se eu me movimento a favor da humanidade, eu adquiro aquela força extraordinária que permite enfrentar os meus problemas íntimos. Então, quando a mulher hemorrágica, ela toca as vestes de Jesus, ela trazia já a percepção de tudo que representava a mensagem do Cristo, que ia além dos domínios da vida doméstica. Jesus saía às ruas, à semelhança dos filósofos da escola peripatética grega, Sócrates, Platão, Aristóteles, que ensinavam andando pela cidade, exemplificando, falando do dia a dia. Jesus vinha nessa linha da escola peripatética grega, vamos dizer. Então, falando em humanidade, expressando-se para que as pessoas se movessem em direção a uma humanidade justa e fraterna. Trazendo a percepção de que a vida continua além da morte do corpo físico. Visão necessária para que se justificasse lutar por amor. Se a vida terminasse em pó, de que vale lutar por amor?
Se tudo termina em pó, se tudo é matéria, de que vale lutar pelo amor? A luta pelo amor, como valor, como elemento axiológico, está intrinsecamente ligado ao contínuo da vida. Um fato, um fenômeno da natureza. A vida se continua além da dimensão da matéria como a concebemos. Vai além. O universo é muito além disso. A vida continua em outras dimensões do espaço. Então, tudo aquilo que eu lutar pela instalação da paz e do amor, ainda que eu esteja com os pés sangrando, com o coração machucado, ainda que eu esteja exausto com as feridas, eu luto porque a vida vai além da matéria como eu a concebo e se estende na holografia da natureza por outras dimensões do espaço e minha consciência sobrevive firme. E é nesse propósito que eu supero as dificuldades para lutar pelo amor. O amor só se justifica no contínuo da vida. Então, Jesus, ele trazia essa referência. Meu reino não é deste mundo. Assim como também ele, ao desencarnar na cruz, ele aparece a alguns apóstolos, mostrando ali as chagas da cruz. A minha paz vos dou, anunciando o contínuo da existência. Esse aspecto fenomenológico da vida sempre foi intrinsecamente transmitido por Jesus, conjuntamente com a palavra do amor, porque são dois elementos conjugados às suas receitas para a humanidade. Há também uma outra questão de grande relevância, quando Jesus fala da fé que transporta montanhas. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, diz para essa montanha, passa daqui para colar e ela passará. O que acontece se você é fiel aos caminhos de sua predestinação? Se você sabe para o que você veio, e se você não sabe, porque essa pergunta pode ter aparecido na tua mente, é importante você pensar sobre o assunto, porque há alguma coisa que você veio contribuir para a humanidade. E se você tem dúvida, junte duas peças, que é a sua força espiritual, a sua vocação e aptidão. Sua força espiritual, a sua vocação e aptidão. Comece ali analisando você enquanto dínamo espiritual e se estenda por sua vocação e aptidão. Como uma árvore que abre uma copa para o além para captar a luz. Mas ela tem raiz, ela abraça a terra onde está. Você tem alguma missão na terra, mas tem que ter a consciência aberta à luz. Em coerência como uma árvore. A imanência daquilo que te agrega à terra, que te faz participar da natureza e sua harmonia, e a transcendência que te liga a Deus. Em alguma estrutura conexa, nós temos uma missão com a humanidade. E você deve refletir sobre a sua nesse instante da tua vida. Porque se você for fiel a essa missão, você tem a fé que remove montanhas. Que fé que remove montanhas? São as montanhas das grandes questões internas que nos afligem. São as emoções que circulam dentro de nós. São as dificuldades relacionais na família, na sociedade. São as nossas angústias, os nossos medos, as nossas ansiedades, os pensamentos que não param, o sono que não vem, ou o sono que vem na hora que ele não tem que vir. São os nossos distúrbios autonômicos. São as nossas angústias econômico-financeiras, os nossos problemas amorosos.
toda essa teia de complexidades, toda essa matriz de problemas difíceis e que representam, na verdade, orientações da vida para que nós possamos acertar nossos caminhos. Todos nós precisamos lidar com essas complexidades. Essas são as montanhas. Essas são as montanhas. Fé que remove montanhas. Você deve ter os seus problemas, as suas culpas, as suas mágoas, os seus medos, os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas tristezas. Você deve ter. Essas são as montanhas. Então, quando nós localizamos a nossa missão e nós somos fiéis a essa missão, nós temos a fé que remove montanhas, ou seja, nós temos aquela estrutura para lidar com essa matriz de sofrimentos que estão na base de nossa existência. Todos nós trazemos problemas, mas os problemas são tramas do destino a chamar de nós aquilo que temos de melhor. Faça uma análise, você, da rede de problemas que te fazem sofrer. Essa rede de problemas é o palco de cena, onde você vai atuar. E o que você vai usar como referências para atuar em torno desse palco de cena? As ferramentas que você vai utilizar, as máscaras que você vai pôr, a maquiagem que você vai usar, a sua vestimenta, com o que você vai vir? Então aí eu sugeriria ferramentas como a esperança. A esperança não é algo que vem como um sentimento, dizer assim, hoje chove ou não chove? Hoje vai nevar ou não? Hoje vai fazer calor ou não? Não. Esperança não é ligada a esse tipo de movimento, de algo que está além da nossa vontade. A esperança é calcado na minha atitude, daquilo que eu faço. Eu tenho esperança que aconteça o melhor. Porque a esperança, ela está calcada em cima de um posicionamento, de uma atitude. Na medida em que eu tenho uma atitude construtiva, positiva, então eu tenho esperança de que venha uma solução. A esperança, ela é construída em cima de uma base. Humildade. Humildade vem de umidificar. A água atravessa tudo. Eu não tenho que segurar a força da água. Assim é a força de Deus. Deixar-se umidificar por Deus. Deus é amor. É permear-se pelo amor. A humildade vai trazer o perdão. Vai dirimir as contendas. Vai tirar você das brigas, das intrigas, das raivas, das mágoas, das culpas. Vai suavizar o teu coração e vai dizer, vou a partir de agora procurar fazer o meu melhor. Ter confiança em Deus a partir dos meus atos positivos de amor. E isso vai conduzir a minha vida. Vou deixar-me umidificar por Deus. Isso é humildade. A humildade olha para o outro com respeito, com calma, com cautela, com perdão. Olha para o destino com paciência, nos faz respirar fundo e optar pela saída e solução pacífica, harmônica, focada no resultado do trabalho, realizador, no bem. A paz, que é um produto da paciência, que é a ciência da paz, é uma ferramenta também para lidar com tudo isso. O perdão, fundamental. Não há convivência sem o perdão, porque nós sempre vamos magoar alguém, alguém sempre vai nos magoar. Se não houver o perdão, não há convivência. São ferramentas. Consciência da misericórdia divina, de que há uma força superior, há uma vontade criadora da vida. E eu preciso me integrar a essa vontade criadora da vida para adquirir força
e motivação naquilo que eu tenho de melhor. Porque às vezes vem uma voz e me diz: você não vale nada. Para que isso? Em que você está acreditando? O que é isso? Termine logo com a sua vida. E essa voz disse: você é culpado, veja o que você fez, olha como você é, olha. E ela vai ruminando na tua mente, destruindo a tua força. E você vai se ligar ao quê? A essa fonte divina que é a vontade criadora, força do amor e da paz, estruturadora do cosmos, que se chama Deus, ou luz divina. E quando eu me ligo a essa estrutura, eu busco de dentro de mim as grandes potencialidades, porque existe um espelhamento de minhas forças na relação com Deus. Fostes feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, buscar o melhor de mim coincide com buscar a Deus como força criadora, vontade motivadora da vida, força do amor. Quando eu me ligo a essa atmosfera, eu chamo de mim a grande força. Isso é fenomenologia da fé que remove montanhas. É Jesus. Quantas receitas, não? Quantas receitas Jesus trouxe. E tem mais. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele não disse, vós sereis deuses no futuro, vós sois. Mas agora, eu, com tanta deficiência, como é que eu sou Deus? Minha amiga, meu amigo, a tua grande força, que te iguala na metáfora de Deus, é você ser você mesmo. É você descobrir qual é a sua vocação, qual é a sua aptidão. E você entender que se você é mais maduro, já está com mais idade, você tem mais força magnética a exigir de você, a chamar de você mais ampla cota de realização em benefício da humanidade. E se essas energias não forem direcionadas nesse caminho maior, elas ficam acumuladas no corpo, provocando tensões que nos levam muitas vezes aos remédios. Então nós precisamos descobrir essas potencialidades que nós temos de realização, para que a vida se apresente num estado de euforia saudável, de querer viver. Immanuel Kant, o filósofo, vai dizer, a pessoa é o que ela faz. A palavra felicidade vem do félix, do latim. Félix quer dizer fruto. O que a gente realiza. Então, quando Jesus diz, vós sois deuses, é porque você já tem você mesmo como registro existencial. Você só precisa encontrar o teu papel como co-criador no plano divino. O seu papel junto à natureza, junto ao universo, junto à família, à sociedade, junto à humanidade, daquilo que você, na sua vocação e na sua aptidão, pode contribuir. Mas eu não sei, isso está muito difícil, doutor Sérgio. Então você, no silêncio de suas preces, pergunte ao seu anjo da guarda. Porque se você tiver boa vontade, ele vai te inspirar e te motivar a encontrar esse caminho, com certeza. E aí podem vir os sofrimentos que forem, porque você vai encontrar sempre o destino te anunciando caminhos. Aquela dor que te fazia sofrer passa a te reorientar posições. Eu preciso me transformar nos meus sentimentos. A vida está doendo desse jeito, eu preciso mudar para outro jeito. O destino vai conversando conosco. Nada vem para te derrubar. Esse sofrimento não veio para te derrubar, mas para reorientar os teus caminhos, para chamar a tua atenção para você reaver. Mas como é que eu vou fazer isso? Então comece por ler as receitas de nosso Senhor Jesus e refletir sobre elas. Eu particularmente vou dizer para você
encontrei na obra do Allan Kardec e na obra do Chico Xavier, a sequência da obra de André Luiz, as sequências históricas de Emmanuel, extraordinárias orientações. Mas nós tivemos e temos grandes pensadores, porque o Espiritismo, ele não vem trazer um Jesus sectário. O Espiritismo vem trazer as portas para a compreensão de todas as religiões e culturas. O Espiritismo veio a partir de um anúncio da esfera crística sobre o planeta. Ele caiu como uma inspiração em todas as culturas, como está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E está traduzido em tantas línguas e tantas falas que nos irmana a todos, que são culturas de paz, culturas de espiritualidade, culturas de amor que estão surgindo em tantos pontos da humanidade. Se você prestar atenção, se você for buscar, você vai encontrar pontos de luz incríveis em todos os cantos do planeta, desde tribos indígenas, africanas, grandes territórios de tecnologia, nas próprias ciências, cientistas falando de espiritualidade, de paz e de amor. Anunciando que a mensagem de Jesus, enquanto representante dos grandes avatares que vieram trazer paz à humanidade, um Jesus que é de todas as religiões, de todas as filosofias, um Jesus que não é na sua personalidade, mas é na sua mensagem, que coincide com todos aqueles que vieram trazer a mensagem de amor e de contínuo da vida. Então, nós temos pesquisadores sobre vida após a morte. Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia. Peter Fenwick, na Inglaterra. Charbonnier, na França. Nós temos pesquisadores desde o século XIX até os séculos atuais. O próprio Penrose, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, em Emperors of Mind. E tantos infinitos que não cabem na minha memória agora para falar para você, mas você vai encontrar esperança na humanidade. A humanidade precisa de espiritualidade. A humanidade precisa de Jesus, mas não de uma figura mítica, sectária. Porque é Jesus também aquele que nunca sequer ouviu falar de Jesus, mas traz amor e caridade em seu coração. Assim ensinou Padre Antônio Vieira, que no século XVI, ao trafegar com uma canoa sobre os igarapés aqui no Brasil, em contato com os índios, escreve que talvez os índios não precisassem, aqueles que ele conheceu, conhecer Jesus ou o catolicismo para alcançarem o paraíso, pois já traziam a bondade em seus corações. E por esse motivo por esse escrito, ele é aprisionado na Inquisição quando chega em Portugal. Mas a mensagem ficou, porque ele acertou no ponto. Fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja, é da caridade. É o sentimento que traz, não é o nome, a figura mítica de uma pessoa, mas o conceito do amor e da paz. Assim também Padre Antônio Vieira, ele vai identificar num sapateiro um grande profeta. Um grande médium. Então, para ser um grande profeta, não precisa ser um santo. Pode ser uma pessoa comum, porque ele era um sapateiro, e traz as primeiras noções do quanto que a mediunidade, enquanto força que nos permite essa comunicação franca com a espiritualidade, é um patrimônio das pessoas comuns também, como somos nós. E esse acesso às esferas superiores é contínua. O nosso cérebro tem uma estrutura sensorial chamada glândula pineal, que nos conecta magneticamente ao além. É uma ferramenta que você tem no meio da cabeça e que te permite, ao fazer a sua oração, a sua meditação, ao buscar a espiritualidade luminosa, você já sintoniza imediatamente como o rádio e a estação, como o Wi-Fi que liga e você conecta. E a tua mente recebe. Isso é patrimônio seu.
você tem essa anatomia que Deus te deu e que te permite esse contato. Em qualquer circunstância, tenha braços e pernas ou não, nós temos essa possibilidade. Tem inteligência cognitiva ou aquela inteligência emocional que muitas vezes as crianças nascem sem aquele poderio conectivo, elas nascem com síndromes, mas com a conexão pronta para essa inter-relação com as forças maiores da luz divina. Tudo é receita de nosso Jesus. Então, como não incluir Jesus no Natal? Ele é o início de uma era que marca o calendário do mundo todo. Mas não veio trazer lutas religiosas. Não. Não é pelo nome, é pelo conceito e pela ação. Na paz e no amor incondicional. Abrindo as fronteiras das nações, abrindo os nossos corações a todas as diversidades, todas as nacionalidades, todas as cores, todas as culturas, na medida em que possamos juntar os nossos esforços na grande unidade da paz e do amor. Obrigado, Jesus, por estar conosco. Obrigado por tua mensagem. Nos faça instrumentos de sua paz. Que assim seja. Obrigado, doutor. Nós colocamos aqui a hipótese de os nossos espectadores poderem colocar questões. Nós temos 3 questões para si. A primeira tem a ver com as curas de Jesus. Será que, para além da fé, quem foi curado, essas curas não terão a ver com o facto de Jesus, como espírito puro que é, conhecer as leis, inclusivamente as da fisiologia, da ciência, da medicina? Eu perguntaria se a mulher hemorrágica não tivesse parado de sangrar, ela não estava curada? A cura não é física. A cura é um encontro do meu propósito. Ainda que ela não tivesse parado de sangrar, o encontro do propósito dela era a cura. Porque uma pessoa pode se curar da cegueira e não encontrar caminhos. Uma pessoa pode se curar da fala e não ter o que dizer. O que é realmente uma cura? Então, quando Jesus fala de cura, ele fala de encontro, de propósito. Ele não está falando das expressões físicas necessariamente. E eu acho que a gente precisa centrar nisso, senão nós vamos acabar buscando a religião para curar doença, dor nas costas, para curar câncer, para curar... E aí, se não é destino da pessoa, porque não é essa experiência que o destino colocou para ela, então ela vai ficar revoltada contra Deus, contra a religião. O propósito da espiritualidade é a melhoria e evolução do espírito, dentro das experiências que ele passa. Então, a gente não pode confundir as coisas, senão abre-se as portas para que, em nome de Jesus, se cure da anemia, se cure da artrite, se cure... Mas esse não é propósito, gente. Você deve procurar a ciência e os laboratórios. Laboratório é labor e oração. Essa é a palavra laboratório, porque a ciência, ao se aprofundar na natureza, ela encontra o Criador, também é um ato sagrado, é algo dado por Deus. Nós vamos procurar os médicos, mas eu vou procurar Jesus para que eu tenha força para suportar e manejo para lidar com o sofrimento que aquela situação me provoca. Eu vou procurar as forças espirituais para ter força de enfrentamento daquilo que dói em mim. Mas eu vou procurar o médico, a medicina e a ciência para curar aquela dor de estômago. Então, a cura de Jesus era essa representação intrínseca da força da alma. De que adianta curar de qualquer coisa do corpo se nós não direcionamos as nossas ações para o bem, para a paz, o amor e o perdão? Isso não representa a cura que Jesus falava. Sónia Bernardo, eu julgo que a resposta que acabou de dar servirá também para a questão da Sónia.
ela pergunta, quando pedimos alguma coisa, mas aparentemente não somos ouvidos, significa que necessitamos passar por essas dores? Precisa ver que dores que ela está se referindo, né? Porque precisa ver o que é dor, não é? Você já pensou o que é dor? Dor é uma percepção. Existe aquilo que é nocicepção. O que é nocicepção? É quando tem um agente que vai provocar uma inflamação, uma lesão. Então, as terminações nervosas livres, elas captam. E o que é a dor? É a percepção que nós temos de algo. Alguém pode ter uma lesão e não ter dor. E alguém pode ter lesão nenhuma, você procura tudo e ela tem muita dor. A dor é uma percepção da alma. Então, o que é dor? Não é? Agora, nós trazemos as dores vindas da nossa ignorância de não saber como se posicionar em certas situações. Então, nós trazemos essas dores. Mas nós somos aprendizes, por isso que é importante esse contato contínuo com a espiritualidade, pedindo inspiração para que nós possamos encontrar respostas. Mas não é só a inspiração, é também a minha atuação transformadora. É que eu identifique em mim, a partir das dificuldades que o dia a dia me apresenta, onde eu tenho que melhorar. Será que eu estou me vitimizando demais? Será que eu não estou usando meus potenciais que eu precisava usar? Será que eu não estou acomodado? Será que eu não estou trazendo uma mágoa que eu preciso de perdoar? Será que eu não tenho culpas que eu estou sentado em cima dessas culpas e eu não consigo abrir caminhos para alguma coisa melhor? Eu preciso ir além, fazer como Paulo dizia, o apóstolo, muito errei na minha vida, mas olho para o que eu tenho diante de mim. Então eu tenho que ter uma mobilização transformadora e eu preciso de dialogar através de minhas orações com a espiritualidade para que me inspire respostas, para que eu possa caminhar e vencer as dores que me afetam. Agora, se a dor pinçou um nervo, vá ao médico. Tome os remédios. Mas aquele nervo tem uma razão espiritual também? Também tem. Também tem. Talvez eu não esteja com o devido autocuidado com o meu corpo. Talvez eu esteja dormindo tenso, porque eu não resolvo coisas que eu preciso resolver. São mágoas que ficam, é o casamento que não vai bem, são os filhos assim, uma coisa e outra, e eu preciso modificar a minha forma de ser. Então, tem o espiritual? Também tem. Mas eu também preciso ir ao médico. Mas não quer dizer que, através de um milagre, simplesmente, que eu vou resolver a minha dor sem que eu me modifique naquilo que eu preciso me transformar. Aí não é assim que funciona. O grande milagre que existe é o nosso poder de nos transformarmos e, em determinado momento, provocar uma coalizão das forças universais e, de repente, vencemos aquela etapa. É uma ótima questão. O José Pedro, julgo que terá a ver também com a situação atual que estamos a viver. Ele pergunta, apesar da resiliência de alguns, será que todos estaremos condenados ao sofrimento apenas porque a maior parte não quer mudar? Teremos que dar o exemplo. Olha, a gente não pode confundir resiliência com acomodação, tá? Você simplesmente se acomodar a uma situação e dizer, é assim que é assim que eu vou levando, isso é acomodação. Resiliência envolve transcendência. Resiliência envolve a pergunta, o que a vida está querendo que eu transforme dentro de mim? E eu vou buscar essa resposta. E eu vou lutar para me transformar. Então, resiliência envolve transcendência. E isso é muito diferente de uma acomodação, simplesmente de aceitação, sem nenhum tipo de movimento transformador. Agora, a natureza vai deixar que as pessoas se acomodem? De jeito nenhum. É só ver o que está acontecendo agora. A natureza manda um Covid para mexer, para as pessoas se mexerem, para ver se tomamos jeito, a humanidade como coletivo. Eu também, você também, todos nós. Nos trazendo grandes indagações. Perdas e saudade daqueles que foram. O que é a vida? Meu Deus! Questão de
a questão espiritual e a questão científica, como é que eu vou entrelaçar essas coisas? Porque a ciência precisa trazer essa vacina, mas a espiritualidade precisa me trazer esperança. Julgo que o Dr. Sérgio deve estar com algum problema de internet. Há uma tempestade em São Paulo. Pronto. Dr. Já Sérgio? Ok. Voltou. Esse é o gerador. É da tempestade, certo? Então, como eu ia finalizando, não é? A resiliência é diferente da acomodação, não é? E tudo isso que está vindo está mostrando que a gente não pode ficar acomodado, não é? E essa grande questão, a ciência vem trazer a vacina e a espiritualidade vem trazer a esperança e a resistência para que a gente possa ter paciência com essa fase e nos capacitarmos para outras tantas que vão vir, não é? A vida é um palco de aprendizado. Estou aqui à disposição. Não é mais fácil. Eu, da parte, gostaria de lhe agradecer a sua colaboração. A Presidente da Associação também gostava de lhe dirigir algumas palavras antes de partirmos para o encerramento. Muito obrigado. Bom, eu queria dirigir umas palavras para o Dr. Sérgio, mas também a todos aqueles que nos seguiram pela TV Espírita e pelo YouTube. É porque há muitos anos que nós temos contactos à distância. Ultimamente, nos últimos 4, 5 anos, temos tido contactos mais próximos, mais persistentes. Eu quero manifestar aqui o meu testemunho pelo muito que nós temos aprendido, pelo muito que nos tem trazido conhecimento científico, que nós, com certeza, temos bem presente na parte espiritual da nossa doutrina e que nos tem aberto as portas a um entendimento mais profundo e mais lato daquilo que é realmente a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus. E, portanto, eu não posso deixar de aproveitar esta oportunidade para dar este testemunho público. Bem-haja pelos seus ensinamentos, bem-haja pela sua persistência em estar connosco como amigo, que temos como amigo do peito, e agradecer esta presença inestimável e esperar que a pandemia vá um pouco mais rapidamente embora para ver se o conseguimos ter de novo connosco para uma proximidade melhor e maior, podemos aprender mais e mais profundamente. Bem-haja, doutor. Coronel Costeira, é sempre uma emoção estar com o amigo e sua família. E eu aqui aprendo muito e tenho muita saudade dos nossos momentos lá no ACEF. Depois, quando eram umas 11 da noite, a Rosário fazia uma sopa e alguma coisa, e nós ficávamos conversando ali coisas maravilhosas, que são fruto da mensagem de nosso Senhor. Nós estamos unidos no mesmo propósito. E nós nem começamos ainda, Coronel. Coronel, nós nem começamos ainda. Nós estamos dando os primeiros pontos de uma união frutífera, cujo papel nosso é atrapalhar o menos possível as forças espirituais que nos dirigem. Fica aqui a minha gratidão e espero que possamos estar por muitos anos juntos assim, realizando. Muito obrigado. Antes de partirmos então para a oração final, que eu gostaria depois de convidar o Dr. Sérgio a fazê-la, nós tínhamos alguns avisos. Relembrar a todos que nos estão a assistir que estamos com uma campanha de livros. Aproveitar antes do Natal, se quiserem oferecer Jesus, porque os livros são de teor doutrinário. A campanha vai, portanto, temos livros com custo desde 3 euros a 15 euros. Poderão consultar na nossa página do Facebook ou também através do nosso e-mail ou mesmo presencialmente na associação. Temos também a informação a passar que iremos abrir, por assim dizer, uma livraria online a partir de janeiro, portanto, poderão também consultar na nossa página, no nosso site,
e poderem pedir os livros que desejarem adquirir. Lembrar também que o nosso ciclo de palestras Natal com Jesus irá decorrer até ao dia 30 deste mês. Só não teremos palestra no dia 24 e no dia 25. Amanhã a palestra será às 8 horas na associação. O tema é Natal. Na terça-feira iremos ter às 20h30 o Vansan com uma palestra musical. E na quarta-feira será novamente na associação às 20 horas com o Arnaldo Costeira, com o tema Não vos deixarei órfãos. Depois iremos passando a informação sobre todas as outras palestras que irão decorrer e também poderão consultar na nossa página do Facebook. Gratidão a todos. Eu iria pedir então, antes da nossa música final, ao Dr. Sérgio que fizesse a prece de encerramento. Então, eu queria elevar o pensamento a Deus e, em sintonia com o Cristo, respirar da atmosfera esse mantra maravilhoso que Jesus deixou quando chamou a Deus de Pai. Pai é aquela figura que representa a metáfora do que nos coloca em conexão com o mundo. Se a mãe acolhe no braço, no berço, a metáfora do pai é aquele que diz: olha o mundo à tua volta. Então Jesus, chamando Deus de Pai, nos orienta para que a conexão com Deus seja uma conexão com a humanidade. Então ele vai dizer: Pai nosso. Entendendo que não se chega a Deus sem conjugarmos o pronome nosso em nossas ações. E ele vai explicar mais. Que esse Pai que nos coloca em conexão com o mundo, que nos convida a conjugar o pronome nosso, ele está no céu, mas o céu de Jesus não era o céu de Galileu, das estrelas, o céu de Jesus era o céu das nuvens, dos pescadores. O céu de Jesus é o céu que sustenta as nuvens, é o céu que nós respiramos. E quando Jesus diz, Pai nosso que estais nos céus, ele nos ensina que nós respiramos o céu da atmosfera, o hausto divino da criação. E o mesmo céu que nós respiramos e que contém a força divina é o mesmo céu que todos respiram em humanidade. Todos estamos submersos no mesmo céu. Respiramos o mesmo céu. Fazendo com que a força divina se una a cada um de nós e nós todos em humanidade, em um único propósito. Iluminado seja o teu nome, figuração e expressão do amor, a força divina. Venha a nós o vosso reino, porque eu quero, Senhor, que tua vontade seja feita, uma vez que eu não encontrei a minha, nem a direção certa. Eu sei que a tua vontade é representação da harmonia do universo, e é nessa vontade que eu quero estar submerso, é essa vontade que eu quero respirar. E assim, absorvido pela energia divina do amor, envolvido no céu do hausto divino da criação, eu tenho o pão que alimenta meu corpo, o remédio que me cura. Eu tenho também os remédios da alma, o pão que alimenta a alma. Às vezes a experiência difícil, daquela pessoa difícil, a situação difícil, algo difícil, pode fazer com que eu jogue cinzas no pão. Mas entendendo, Senhor, que todas as dificuldades vêm para chamar de mim as forças da paciência, do amor, da coragem e da fé. Eu não vou jogar cinzas no pão. Eu te peço, Senhor, sim, o pão que alimenta o corpo e o pão que alimenta a alma nas experiências de minha vida.
E assim eu vou caminhando fortalecido na estrada do caminho, da verdade e da vida. E te peço, Senhor, liberte minha consciência da culpa. Faça de minha mente um cálice dourado a receber tua luz. E assim como tudo na natureza recomeça, eu também quero recomeçar, Senhor. E dessa vez eu quero acertar. Me liberta das culpas, Senhor, me perdoa. Tira também o peso da mágoa de meu coração, Senhor. Me ensinando a perdoar, porque não há convivência sem o perdão. Para que eu possa recomeçar a minha convivência desta feita, como tudo na natureza recomeça, e com a mente e o coração aberto para a luz divina, caminhando na estrada da verdade e da vida. Eu te peço, não me deixe cair nas tentações de minhas ilusões, mas me faça compreender que a vida é uma estrada incrustada de pontos de milagre, que as alfinetadas anônimas do dia a dia são, na verdade, anúncios de tua presença. A cada alfinetada do lado eu encontro uma solução. Me faça enxergar, Senhor, essa estrada de milagres e respostas que cercam a minha vida nos momentos anônimos de meu sofrimento. Porque tudo, Senhor, é representação de teu amor. O mal não existe. O mal é a figuração de nossa ilusão. E que eu possa, Senhor, encontrar em meu caminho as tuas luzes que me façam de minha vida essa fonte de amor e de bem. Obrigado, Senhor. Vamos então encerrar a palestra de hoje com mais um tema da autoria da Sara Costeira, desta vez para a oração de São Francisco.
E chegamos ao fim. Mais uma vez, muito obrigada ao Dr. Sérgio. Quanto a si, esperamos por si amanhã, às 20 horas, para mais uma palestra. Que Jesus fique com todos e até amanhã, se Deus quiser.